Amém? Bom, é sempre um motivo de uma grande alegria compartilhar a palavra do Senhor. E nessa noite eu trouxe uma palavra que o Senhor falou ao meu coração, tem falado ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês, que está lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28 e 29. Romanos, capítulo 8, verso 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Que o Senhor venha realmente falar aos nossos corações nessa noite, usar a minha boca, ó Pai, que em nome de Jesus seja o Senhor falando com a tua igreja agora, Pai. Em nome de Jesus, leva os nossos corações, leva as nossas mentes cativas ao Senhor, para que a gente saia daqui transformado pelo poder que há em Ti, Pai. Fala conosco, revela a tua palavra para nós, em nome de Jesus. Amém. Tem um empreendedor, um escritor chamado Jim Rohn. Ele disse a seguinte frase: você é a média das 5 pessoas com as quais passa a maior parte do seu tempo. Você é a média das 5 pessoas com as quais passa a maior parte do seu tempo. E esse cara, por ele ser um empreendedor, por ele ser um executivo, ele desenvolveu uma técnica junto às grandes empresas multinacionais, que é separar por skill, separar as pessoas por skill na empresa. Porque antigamente as empresas eram um salão enorme, principalmente nos Estados Unidos, salão enorme, dividido por PA, por ponto de atendimento ali, e eram todas as áreas juntas ali. E a partir desse estudo que ele fez, que nós somos a média das 5 pessoas que eu convivo, ele entendeu a seguinte questão: eu vou colocar o design junto com o design, o comercial junto com o comercial, os meus gerentes junto com os gerentes das suas áreas, e vou assim separar a empresa para que as pessoas absorvam umas das outras aquilo que elas têm de igual. Entenderam isso? Sim? E aí, trazendo isso para a nossa realidade, a gente vê que aquela frase muito comum, diga-me com quem andas que eu te direi quem tu és, tem muito a ver com isso aqui. Nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Pode ser bom ou pode ser ruim. Eu quero te dar uma boa notícia: pode ser bom. E a má notícia é que pode ser ruim. Eu não sei com quem você anda. Quem sabe com quem você anda é você. Você acredita que as pessoas que estão ao seu redor, vamos colocar 5 pessoas, essa média de 5 pessoas, elas te influenciam de alguma forma? Sim, né? Influenciam o nosso modo de ver a vida, de conviver a vida, de nós relacionarmos com as pessoas. Ela define o nosso modo de falar, até o nosso modo de pensar. Elas influenciam a moda. As páginas que eu sigo nas minhas redes sociais são influenciadas pelas pessoas com as quais eu convivo. Sim ou não? Sim. Sim, só aqui? Sim ou não? Sim, pensei que isso acontecia comigo. E essas pessoas influenciam tanto a gente que nos faz mudar as nossas atitudes. E aí eu te pergunto: qual o propósito da sua vida em conviver com pessoas tóxicas? Porque nem todas as pessoas com as quais você convive, eu acredito, né, que sejam todas pessoas boas, mas pode acontecer de ter pessoas tóxicas ali. Pessoas que não professam a mesma fé que você, né, que não têm a mesma criação que você. Então você talvez teve uma criação mais doutrina da palavra, foi criado dentro da igreja, e daí você começa a ir para uma faculdade ou ir para uma escola e conviver com outras pessoas.
E aí você tem 50% de chance de ir para o lado dela e 50% de chance de trazer essa pessoa para o seu lado. Mas geralmente é o crente que vai para o mundo. Eu sei por conhecimento próprio, eu ministro no centro de recuperação todas as semanas, 90% é desviado. 90% dos meninos do centro de recuperação de dependentes químicos é desviado da palavra. Cresceu no lar evangélico, viveu no lar evangélico, quando cresceu se desviou. Então são as companhias que levam para as drogas? Não, não é isso. São vários fatores que podem acontecer de levar o menino para a droga. Mas um dos fatores são as companhias, porque ele é a média de quem ele convive. Você é a média de quem você convive. E aqui, nessa palavra que eu li, a respeito de mudança, de transformação, eu quero entrar nessa palavra com um novo texto de Leonard Ravenhill, que ele diz assim, todo mundo quer uma nova definição de cristianismo, e o que nós precisamos de verdade é uma antiga demonstração de cristianismo. O que nós precisamos entender, se eu sou a média das 5 pessoas que eu mais convivo, por que eu não sou parecido com Cristo, se eu convivo com Ele? Todos aqui convivem com Cristo. Por que eu não sou mais parecido com Cristo, se eu convivo com Ele? Que tipo de cristão nós queremos nos tornar? Como eu posso ser semelhante a Cristo? Se eu absorvo, e da mesma forma há uma reciprocidade, que é o princípio da reciprocidade, se eu absorvo e eu também dou aquilo que eu tenho de melhor para as pessoas que estão ao meu redor, como eu posso absorver o que Cristo fez e o que Cristo viveu e toda a obra dele? Aí você pode me falar assim, não, mas Cristo foi único. Sim, Cristo foi único e a obra redentora dele é única no mundo e sempre vai ser na eternidade. Amém? Mas Ele nos deixou o Espírito Santo. Ele nos deixou o Espírito Santo, que nos fortalece e nos faz ser parecidos com Cristo. Isso deveria ser uma realidade na nossa vida. Amém por isso? Amém. Eu vou dar uma base bíblica para isso. Eu peguei 3 textos que nós vamos nos embasar para que a gente consiga realmente entender o porquê que nós devemos ser semelhantes com Cristo e deixarmos de sermos esponjinha e absorvermos tudo que está ao nosso redor. Primeiro texto é esse de Romanos 8:29, que diz que Deus predestinou seu povo para ser conforme a imagem do Filho, ou seja, tornar-se semelhante a Jesus. Imagem e semelhança, alguns atributos comunicáveis de Deus para com o homem. A representação, a reprodução ou a imitação de uma pessoa ou de um objeto. Essa é a definição de imagem de Deus. Semelhança, qualidade de semelhança, parecença entre seres, coisas ou ideais que têm elementos conformes, independentemente daqueles que são comuns à espécie. A minha imagem e semelhança com Deus não é espiritual. Não é espiritual. O que eu tenho atributos comunicáveis com Deus é o amor, é o meu racional, é a minha forma de relacionamento. Isso Deus me deixou como atributos comunicáveis. Isso veio de Deus para mim como imagem e semelhança de Deus. Eu não posso ter a carne, né, a minha beleza de cátrio parecida com Deus, porque Deus é espírito, né? Então, o que eu tenho de semelhante com Deus é o amor, é o meu raciocínio, é a minha capacidade de me relacionar com os outros. Correto, doutora? Nós sabemos que o homem pecou, a imagem de Deus foi manchada, foi maculada, foi desfigurada e completamente deteriorada. E ele se tornou incapaz de produzir qualquer justiça própria que o credencie à salvação. A boa notícia é que a palavra de Deus nos revela essa qualidade danificada em Cristo, que restaura essa qualidade. Nós perdemos em Adão e restauramos em Cristo. Em Cristo nós somos restaurados e temos essa nova vida através do Espírito Santo. Colossenses 1,15 diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Efésios 4,24 diz:
vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Entendemos isso? Que nós somos imagem e semelhança de Deus, e nós temos que nos tornar imagem e semelhança de Deus. É um processo. O segundo texto que eu separei para dar base para nós é 2 Coríntios 3,18. Diz assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aqui nós temos a predestinação da vida eterna em Deus e a transformação que agora Ele opera em nós através do Espírito Santo. Eu tenho o passado e eu tenho o presente. Eu deveria ser modificado em Deus, e agora eu sou transformado pelo poder que há no nome de Jesus e o Espírito Santo da promessa que habita em mim. Amém? E habita em você. E aí eu tenho o terceiro texto, que é 1 João 3,2, que diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós não sabemos como seremos no futuro. Nós sabemos que nós tínhamos uma promessa de sermos igual a Cristo. Aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele nos enche do Espírito Santo dele, e aí nós somos transformados pelo poder que há neste nome, pelo poder que há no Espírito Santo de nos fazer transformados. Estamos entendendo até aqui? E no terceiro texto diz que nós seremos ainda transformados de glória em glória naquilo que nós não sabemos como será. Nós não sabemos como será o nosso corpo, como será a nossa vida em Cristo, mas eu tenho uma certeza: Ele virá me buscar e virá buscar você. Eu tenho certeza disso, porque você ficou noivo hoje, e Ele virá buscar a sua igreja, e daí nós deixaremos o nosso corpo corruptível para o corpo incorruptível. Amém? E há um propósito de Deus no qual nós somos chamados. Aqui nós temos 3 tempos. Há um propósito eterno, pelo qual fomos chamados. Há o propósito histórico de Deus, pelo qual nós estamos sendo transformados pelo Espírito Santo. E há um propósito escatológico, que vem olhando para o futuro de Deus, que seremos semelhantes a Ele. Só que os 3 atos convergem para um lugar somente: nos tornar a imagem de Cristo. Os 3 atos nos convergem e nos levam a nos tornar imagem de Cristo. Dezenas de livros são escritos hoje. Uma vida com propósitos, seja transformado, seja restaurado. A gente canta tudo isso, mas tudo isso que nós estamos falando, tudo isso que nós pregamos, tudo isso que é falado nas igrejas, tudo isso que é uma visão do sim que eu tenho que falar para Deus, é para que isso ocorra. É para que eu me torne semelhante a Cristo. O sim de Deus, eu preciso dizer sim para Deus, para que Ele me torne semelhante a Ele. Não tem outra coisa. Não tem. O nosso foco, a nossa vida, a nossa entrega, a nossa transformação, santificação e restauração só tem um objetivo: é sermos parecidos com Cristo. Hoje de manhã eu estava falando com a Elô, e ela me trouxe algo que ficou na minha cabeça. Ela falou assim: nossa, como é difícil a gente ficar lembrando dos milagres. É verdade. Você já parou para pensar quanto livramento Deus já te deu? Quantas curas que Deus já te deu? Quanta vida que Deus já te deu? Quantos presentes que Ele já te deu? Mas a gente não vive isso. A gente não vive isso no nosso dia a dia. A gente não lembra disso no nosso dia a dia, porque nós estamos vivendo numa engrenagem que parece um moedor de carne, que é dia após dia pensando nos nossos problemas, pensando no dinheiro, pensando na casa, pensando no carro, pensando no trabalho, e a nossa vida é uma correria, e a gente não lembra o Deus maravilhoso que nos tirou do inferno e nos trouxe para o reino da sua luz. Nós esquecemos dos milagres de Deus.
E como eu vou me lembrar desses milagres diariamente? Somente quando eu me tornar um só com Ele. Somente quando eu tiver a minha vida 100% parecida com Jesus. E aqui eu gostaria de esclarecer o que eu estou falando com 5 pontos, que é o plano de Deus para que essa contrapartida seja verdadeira. Como eu falei no início, nós temos a reciprocidade de tudo isso. Deus deu um passo para mim, eu preciso dar um passo para Ele. Jesus morreu por mim, eu preciso fazer alguma coisa. Não que seja pelas suas obras, não é por isso, porque a graça é superior a tudo isso, amém? Nós estamos falando de obras, você tem que fazer alguma coisa assim, mas desde que isso seja consequência da graça, desde que isso seja consequência da sua vida em Cristo, não que é pelas obras, mas vocês têm que, a partir do momento que você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele te deixa, sabe, com aquele ânimo, com aquele Espírito Santo que te incomoda para fazer alguma coisa que você quer gritar, que você quer fazer, que você quer converter os outros, você quer ir lá falar do amor de Deus para que Deus converta. Tem isso ou não? Aquele fogo do primeiro amor que você quer gritar para o mundo, né? Que você foi salvo. Tem isso ou não? Nós temos que voltar a isso. E eu vou te dar 5 motivos para isso. Em primeiro lugar, nós temos que ser imitadores de Cristo em sua vida. 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Em outras palavras, se nos dizemos cristãos, nós temos que ser semelhantes a ele. Ah, mas Jesus foi o único. Sim, como eu falei, Jesus foi o único, mas eu tenho que imitá-lo, porque a graça dele que opera em mim, a salvação que ele me deu, a cura que ele me deu, o milagre que ele me deu, e não é somente pelas coisas que ele me fez, mas por aquilo que ele é em minha vida, tem que me fazer crer que eu tenho que imitá-lo, que eu tenho que seguir os seus passos. Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Antes de eu imitar a Cristo, eu imitava o pastor Arthur. É sério, porque era a referência que eu tinha de amor, de bondade para a minha vida. É sério, Paulo diz isso: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A figura de mulher para mim ideal, de mulher parceira, companheira, é a pastora Valéria, porque eu cresci vendo a pastora Valéria com o pastor indo para tudo quanto é lugar, coitadinha, entrando nas furadas do pastor, de ficar embaixo do sol 12 horas. Ela até diminuiu, encolheu, pastor. Mas é verdade, nós temos que ter algumas referências em nossas vidas. Diz que o primeiro amor da filha é o pai, né? É assim? O primeiro amor do filho é a mãe, né? Porque é referência. E se o primeiro amor da minha vida se torna Jesus, ele é referência para mim. Eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ele. Nós temos que ser igual a ele. Nós temos que amar como ele amou. E aí que é difícil. E aí que é a parte difícil. Paulo diz lá em Filipenses 2,5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, e conhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Essa palavra do esvaziamento é kenosis, do grego, que é o conceito da teologia que trata do esvaziamento da própria vontade. Eu me esvaziar do meu egoísmo. O problema é que nós somos egoístas. O problema é que nós somos egocêntricos. O problema é que nós não queremos o bem do outro, desde que aquele bem não possa me propiciar alguma coisa em troca. O problema é que nós olhamos somente para o nosso próprio umbigo, e nós não pensamos no outro. Nós não pensamos que tem um monte de gente passando necessidade. Nós não pensamos que existe um monte de gente passando fome hoje. Nós não pensamos que existe um monte de moleque aqui fumando crack aqui embaixo da ponte. A gente não está nem aí, porque se tornou parte da natureza isso. Faz parte da natureza. Você olha para o menino no semáforo como se estivesse olhando para o próprio semáforo, ou para uma árvore, porque aquilo não dói mais no nosso coração. E esse é um problema. Em segundo lugar, nós precisamos ser semelhantes a Cristo em sua prontidão em servir.
João capítulo 13:4 diz assim: tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha que havia cingido. No versículo 14 ele diz: ao terminar, retornou do seu lugar e disse: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Note aí a palavra: porque como eu fiz, vocês devem fazer também. Esse texto não é levando aí para, vamos fazer agora o culto do lava-pés, né? Vamos lá, toda quinta-feira da paixão, traz um balde aqui, todo mundo vai lavar o pé do outro. Não, aí não é, aí não vale, né? É trabalhar essa humildade e essa dor de ver o outro. Nós podemos entender esse texto aqui de diversas formas. Podemos entender aqui da caminhada, dos pés sujos pela caminhada no pecado, que Jesus fez esse ato profético, lavando os pés, porque nossos pés estão sujos em nossa caminhada do pecado. Mas quantos pés, quantas pessoas estão com os pés sujos, estão no pecado, precisando ouvir uma palavra, precisando de uma oração, precisando que você vai lá dar um abraço nela, e nós não fazemos nada. É esse lava-pés, é esse aqui. É me doer com a sujeira do outro. É lavar os pés do outro, entendendo como Cristo faria se estivesse no meu lugar. É assim que eu quero ser semelhante a Cristo. Em terceiro lugar, nós temos que ser semelhantes em seu amor. Efésios 5:2 diz: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Aqui nós temos dividindo o texto em duas partes. A primeira fala no amor, no sentido de conduta, de andar em amor, de amar minha família, de amar meu próximo. Eu convivendo muito com dependência química, e sendo um dependente químico, um ex-dependente químico em recuperação, que eu sou ainda um adicto, né? Eu falo que o dependente químico, em primeiro lugar, a primeira coisa que ele perde na caminhada dele com drogas é o amor. Amor por si próprio, porque ele não quer saber mais de tomar banho, ele não escova dente, não tem horário para comer, não tem horário para acordar, ele não tem mais horário, não tem bons hábitos. Então ele perde esse amor por si próprio. E ele perde o amor para com o outro. Aí fala: não, porque ele está me roubando dentro de casa, é porque ele não está mais nem aí. E eu estou falando da dependência química porque por um conhecimento próprio, mas isso acontece com outras coisas também. Quantos maridos saem de casa para jogar bola no final de semana e voltam bêbado, não está nem aí com a mulher? Quantos filhos saem, vão para a balada na sexta-feira, voltam domingo de manhã, não querem saber se a mãe está preocupada, se o pai está preocupado? Esse amor que nós temos que ter nos nossos relacionamentos me faz ser parecido com Jesus. E nós vamos perdendo isso nessa caminhada, porque a vida é dura. Não estou falando que alguém que tem culpa, que perdeu o amor, não é isso. Mas a vida é dura. Você leva porrada de cima de manhã, tarde à noite, como diz o Hector: chute, soco, pontapé e grito. Ele fala: não, pai, lá na escola é chute, soco, pontapé e grito. 7 anos está apanhando já da vida. Não apanha dos outros, não, mas apanha da vida. Mas e aí você vai ficando duro, a carcaça vai ficando dura, e você vai deixando de amar, vai deixando de se preocupar. E aqui no terceiro ponto ele fala que sermos semelhantes em Cristo em amor é isso. A primeira parte diz que é esse mandamento no sentido de conduta, e a segunda parte ele fala a ação contínua de seguirmos os passos de Jesus, que ele entregou a si mesmo como oferta de sacrifício. E aqui nós temos uma palavra chamada aoristo, do grego, que significa sem limites. A nossa entrega tem que ser sem limites. O meu amor sem limites. Isso foi algo que eu aprendi com o pastor também, porque devido às quedas que eu tive, ele não deixou de me amar, da mesma forma que Deus não deixou de me amar. O problema e a consequência de você viver entrando e saindo da igreja, deixando e abandonando a fé, e voltando para a fé, e abandonando a fé, e voltando para a fé, claro, nós cremos aí na predestinação e eleição divina, mas não é esse o caso.
é que você pode se esfriar. Mas Deus não vai deixar de te amar, porque o amor dele é sem limites. O amor dele, essa palavra de amor dele, de sem limites, é até a morte. E é morte de cruz. Quantos aqui dariam a sua vida pelo outro? É isso. É me entregar pelo outro. Em quarto lugar, nós temos que ser semelhantes a Cristo na sua abnegação paciente. A abnegação é o sacrifício voluntário dos próprios desejos, da própria vontade, das tendências humanas naturais, em nome de qualquer imperativo ético, é o que diz o dicionário. 1 Pedro 2,18 diz assim: vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Por quê? Que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis. Isso é agradável a Deus. Aqui Pedro está falando, principalmente em 1 Pedro, no capítulo 2, ele está falando muito sobre o sofrimento dos escravos. E ele está dizendo: olha, você é escravo, quando você faz alguma coisa errada e você apanhar, beleza, tipo, você mereceu. Mas se você fez o que é certo e apanhou, é para a glória de Deus. Porque na vida você vai ter essa aflição. Você vai ser injustiçado. Você vai ser injustiçado. Nós vamos ser injustiçados. Mas este é o sacrifício vivo que o Senhor pede para que nós demos a outra face. Mesmo nas injustiças. Ah, não, bateu, levou. Não, né? Bateu, bate de novo. Porque o Senhor é glorificado nisso. O Senhor é glorificado nesse sacrifício. Porque se você fez a coisa certa e alguém te bateu, estou dizendo bateu não é no sentido literal, mas você foi injustiçado, o Senhor fará justiça por você. Você crê nisso? O Senhor fará justiça por você. Você não tem que gritar, você não tem que xingar, você não tem que maldizer. Você tem que permanecer no seu bom testemunho. Você tem que permanecer com a sua vida justa e clara diante dos homens, porque você é semelhante a Cristo. E se eu sou semelhante a Cristo, eu dou a outra face. Eu não avanço para cima. Ah, mas mexeu comigo, já sabe, né? Não sei. Nem quero saber. Porque não é assim que tem que ser. Porque se eu quero me tornar semelhante a Cristo, eu tenho que dar a outra face. E é difícil aprender isso. É muito difícil. É muito difícil. Falar para você que eu aprendi faz uma semana. Não, brincadeira. Mas é verdade, é muito difícil. Quinto e último exemplo. Nós precisamos ser iguais a Cristo também na sua missão. Em João 17,18, Jesus orando diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a comissão de João 20:21 diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqui, um teólogo chamado Mike Ramsey, ele disse: somente à medida que sairmos e nos colocarmos com compaixão amorosa do lado de dentro das dúvidas do duvidoso, das indagações do indagador e da solidão do que se perdeu no caminho, é que poderemos afirmar e recomendar a fé que professamos. Somente à medida que sairmos e nos colocarmos com compaixão amorosa dentro da dúvida do duvidoso, dentro daquele que sofre, tendo empatia com aquele que está passando necessidade, tendo empatia em amor e cuidado com aquele irmão que senta do meu lado na igreja, que eu não sei nem o nome dele, todo domingo faz um ano do lado dele. É a compaixão amorosa, é a compaixão dolorosa, é a compaixão de entrega, de saber que eu sou semelhante a Cristo. John Stott, no seu sermão no convento de Keswick, em 2007, ele diz que
evangelização ela tem que ser encarnacional. E é exatamente do que falamos agora, entrar no mundo do outro. O evangelismo encarnacional me faz entrar no mundo do outro. Mas eu vou chegar picando o pé? Não. É através do Espírito Santo. É através da obra divina do Senhor Jesus em nós. É quando eu me torno semelhante a Cristo na compaixão e na dor. Não é para bisbilhotar a vida do outro. É para ajudar. É para somar. É para trazer esperança. É para trazer amor. É para ter compaixão verdadeira em visitar o enfermo, em visitar a viúva, em acolher o órfão, em visitar um dependente químico. Ah, mas é tranqueira, não importa, você também é. Não é? Nós temos a graça e ele não tem, mas nós também somos. O que muda? Então nós temos que ser semelhantes a Cristo também nessa missão. Estas são as 5 principais formas de sermos conforme a Cristo: em sua vida, no seu serviço, no seu amor, na sua abnegação e na sua missão. Eu gostaria só de trazer uma aplicação prática para a nossa vida dessa mensagem. A semelhança a Cristo é o sofrimento. É sofrer. O sofrimento faz parte do processo. Falar, ai Deus, como eu sofro, faz parte. Ai, eu sou crente, vivo doente, faz parte. Eu sou crente e não fico rico, faz parte. Faz parte. Porque o sofrimento vai te fazer ter experiências com Deus. O sofrimento vai te fazer ser cheio do Espírito Santo, porque Ele vai trazer uma renovação na sua vida, e Ele vai trazer cura, Ele vai trazer testemunho. Você vai conseguir ajudar outras pessoas que estão com o mesmo problema que você no futuro, e essa vida em Cristo, sendo semelhante a Cristo, que vai fazer com que você aprenda e chegue à estatura de varão perfeito. É no sofrimento, porque quando tudo está bem, ninguém nem aparece aqui. Nem aparece, porque está tudo bem. Amém por isso. Não estou fazendo juízo de valores, se está certo ou se está errado. Mas vem na terça-feira aqui para você ver à noite. Estou certo ou estou errado? Vem na terça. O que é gente de joelho, clamando, buscando e recebendo o milagre do céu? E recebendo o milagre do céu. Porque é aqui que as coisas acontecem. É quando nós estamos na união. É quando nós estamos na comunidade, na compaixão, junto com os santos, junto com a igreja, junto com a noiva. É aqui que as coisas acontecem. É aqui. É de joelho aqui. É chorando aqui. É clamando aqui. Não é no conforto do lar, no ar-condicionado a 16. Não dá. Até dá. Mas tem que ser muito santo. Tem que ser. Porque prefere assistir Netflix. Não estou dizendo que é certo ou se é errado, mas é aqui que as coisas acontecem. O milagre está aqui. O milagre está no altar. O milagre está na cruz. O milagre está na restauração, na santificação, na busca. É aí que está o milagre. Então se alegre com o sofrimento. Eu falei para vocês já, os melhores 3 meses da minha vida de 2019 foi quando eu tive o problema no fígado, o câncer no fígado. Os melhores 3 meses. Eu liguei um dia para o pastor e falei assim: eu estou vivendo a paz que excede todo entendimento. Que foi no tempo que eu mais busquei a Deus. Que eu mais busquei. E Ele mudou a minha vida de uma forma sobrenatural. Me fez enxergar coisas que eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Sobre poder, sobre restauração, sobre renovo dele, sobre ser parecido com ele, sobre ter compaixão, sobre ter amor, sobre amar a obra, sobre amar a igreja. Cara, é maravilhoso isso. Só que quanto nós queremos disso para nós? Quanto nós queremos viver isso? Um escritor chamado John Paulton, ele escreveu O Tipo de Evangelho de Hoje. Ele diz o seguinte: a pregação mais eficaz provém daqueles que vivem conforme aquilo que dizem. Eles são a própria mensagem.
Os cristãos têm que ser semelhantes àquilo que falam. A comunicação acontece fundamentalmente a partir da pessoa e não de palavras ou ideias. É no mais íntimo das pessoas que a autenticidade se faz entender. O que agora se transmite com eficácia é basicamente a autenticidade pessoal. Não é por muito falar, é por viver. Ai, pastor, eu tenho lido a Bíblia todo dia. E o que você está fazendo de diferente? Nossa, estou lendo a Bíblia em 100 dias. É mesmo? Mudou sua vida? É só ler, não adianta, tem que mudar a vida. Tem que ter transformação. Tem que me fazer semelhante a Cristo. Senão não tem aplicação da palavra. Se eu não mudo a minha vida, se eu continuo linguarudo, fofoqueiro, fumando escondido, bebendo escondido, olhando sitezinho pornográfico, não tem mudança, não tem transformação. Cristo está passando anos-luz de distância. Deus não habita em vaso reformado. Ele não quer você caquinho, que ele vai colocar coquinho, colar caquinho, não. Ele vai te destruir. Ele vai te amassar. Mas ele vai fazer um vaso novo. Ele vai fazer um vaso de honra. Ele vai fazer você prosperar. Ele vai fazer você ter compaixão do outro. Ele vai te fazer cheio do Espírito Santo. Ao falar, as suas pessoas serão transformadas pelo poder que há no nome dele. Ao abrir a sua boca, vidas serão curadas. Onde qualquer você colocar suas mãos vai ser próspero. Onde você colocar os pés, será um lugar dado por herança para você. Mas você precisa acreditar nisso. Você precisa ter fé. Você precisa crer para que isso ocorra. Amém? Amém. Quem quer dizer sim para Deus aqui? Se você quiser dizer sim para Deus, fique de pé. Porque nós também estamos dizendo: sim, Senhor, eu quero ser semelhante ao Senhor. Sim, Senhor, eu quero ser semelhante a Cristo. Sim, Senhor, eu quero ter a compaixão do Senhor. Sim, Senhor, eu quero ter a vida do Senhor em mim. Sim, Senhor, eu quero ter o amor do Senhor